Finalizando a nossa aula de hoje, eu vou abordar aqui o tema do regime de bens entre os cônjuges, especialmente no regime de participação final nos aquestos e o regime de separação de bens. Porque essa matéria já foi ministrada em aula, começou já as partes das disposições gerais, regime de comunhão parcial e regime de comunhão universal. Então, vou fazer uma rápida revisão sobre esses pontos que já foram dados e vou falar sobre o regime de participação final nos aquestos e o regime de separação de bens. E vou deixar com vocês também um questionário com um gabarito, com umas questões que vai ficar como revisão para a segunda VA que acontece na próxima quinta-feira. Então, vamos lá. Nós temos aqui no regime de bens, que nas disposições gerais sobre o regime de bens entre os cônjuges, que há a liberdade de escolha para que os cônjuges optem por qualquer regime de bens que seja possível para dispor sobre os bens durante a constância do casamento. E a eficácia da escolha desse regime de bens, ela vai ser determinada desde a data do casamento. Só um instante que eu acho que está com um erro aqui no slide. Acho que agora eu consegui. Então, em relação ao regime de bens, vigora a liberdade de escolha que os cônjuges têm para escolher o seu regime de bens no momento do casamento. Essa é a previsão do artigo 1639 do Código Civil. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhe aprouver. E essa eficácia do regime escolhido, ela vai ser a partir da data do casamento. Parágrafo 1º do 1639. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. E esse regime ele pode ser alterado posteriormente. É a previsão do parágrafo 2º. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. E nós temos o seguinte em relação à regra, ou quando não tem silêncio em relação à adoção do regime, vai se adotar sempre as regras do regime da comunhão parcial de bens. 1640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. Essa também é a regra em relação à união estável, quando não há convenção em relação aos bens na união estável. E a escolha desses bens, ela é feita no processo de habilitação do casamento, a escolha do regime de bens, no processo de habilitação do casamento, através do pacto antinupcial. Parágrafo único dos 1640. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer um dos regimes que este Código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Então, a regra é a seguinte: se escolher regime diferente da comunhão parcial de bens, tem que fazer o pacto antinupcial por escritura pública. E nós temos a regra da separação de bens, Nós temos os regimes de bens, que são regimes de comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, participação final nos aquestos e separação de bens. A separação ela pode ser convencional, quando ela é escolhida, e ela pode ser obrigatória. Aqui nós vamos ver que
que a separação vai ser necessariamente obrigatória em relação aos bens, sempre que o casamento for uma pessoa na qual está pendente alguma causa suspensiva. E nós temos aqueles casos em que o casamento de viúvos, que ainda não fez a partilha de bens, casamentos divorciados que também não fez partilha de bens, pessoas que viúva, né, que ainda está recente a viuvez e não fez o exame para verificar se não tem filho decorrente do casamento anterior que foi dissolvido. Nessas situações que pendente causa suspensiva, vai ser separação obrigatória. Qualquer situação em que tenha que ter autorização judicial para o casamento, por exemplo, quando é o casamento de menor de 18 e maior de 16, que os pais não dão autorização, e o juiz autoriza, nesse caso também vai ser separação obrigatória. Qualquer caso que tenha autorização judicial, também é separação obrigatória de bens. E o último caso é quando um dos contraentes, um dos cônjuges, tenha mais de 70 anos de idade. Também é obrigatória a separação de bens. Artigo 1641. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento. 1. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. 2. Da pessoa maior de 70 anos. 3. De todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Em relação a esse artigo, nós temos a súmula 655 do STJ, que ela fala o seguinte: aplica-se à união estável contraída por septuagenário, isto é, pessoa maior de 70 anos, o regime de separação obrigatória, comunicando-se os adquiridos na constância quando comprovado o esforço comum. Aí ele está estendendo, né, para a união estável a regra da separação obrigatória para quando um dos companheiros tiver idade igual ou superior a 70 anos. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum. Então, mesmo sendo separação de bens, se os bens foram comprados com esforço comum, eles vão se comunicar. Essa é a previsão aqui do precedente do ERESP, número 1.623.858 de Minas Gerais. E também da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao casamento, seja em qualquer regime, alguns atos os cônjuges podem fazer livremente e isso não entra na comunhão, seja em qualquer um dos 4 regimes de bens. Nós vamos ver, está previsto no artigo 1642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente: 1. Praticar os atos de disposição de administração necessários para o desempenho da sua profissão, né, os atos profissionais. 2. Administrar os seus bens próprios. Número 3. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem o suprimento. Isso que é em relação aos bens que foram gravados, né, que sofreram ônus real sem o seu consentimento. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação ou a invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge sem o seu consentimento também. 5. Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino. O concubino aqui é, no caso, o amante, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum deste, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. 6. Praticar todos os atos que não forem vedados expressamente. E aqui nós vemos que, dependendo do regime de casamento, nós vamos ter necessidade de autorização do outro cônjuge para alguns atos, que é o que a gente chama de autorização conjugal. Mas nós temos alguns atos que não precisam de autorização, eles não vão depender em qualquer dos regimes,
que é a compra de coisas e os empréstimos para comprar essas coisas para a economia doméstica, para os bens ali do lar, para o funcionamento da casa. Artigo 1643. Podem os cônjuges, independente de autorização um do outro, inciso 1, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica. Número 2, obter por empréstimo as quantias que as aquisições dessas coisas possa exigir. E as dívidas decorrentes dessas coisas necessárias para a economia doméstica, elas vão se tornar uma obrigação solidária em que ambos os cônjuges vão responder solidariamente por elas, por questão decorrente da economia da casa, né? Vai em proveito dos dois. Artigo 1644. As dívidas contraídas para fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. E aí nós temos o caso em que há prejuízo do ato unilateral do cônjuge, no caso dos ônus reais que ele opôs ao imóvel sem autorização do outro, no caso de fiança, doação e aval, e no caso de doação para concubino, que foi feito sem consentimento, tem direito de ação o cônjuge prejudicado. Essa é a previsão do 1645. As ações fundadas nesses casos competem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros. E, em todos esses casos, o terceiro prejudicado tem direito de regresso, que é a previsão do 1646. Nos casos dos incisos 3 e 4 do 1642, o terceiro prejudicado, com a sentença favorável ao autor, terá direito de regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou seus herdeiros. E aqui nós vamos ter a regra da autorização conjugal, dos atos em que só é possível fazer desde que haja autorização do outro cônjuge. Essa autorização conjugal é aplicada para a comunhão universal, comunhão parcial e participação final nos aquestos. Não é necessária autorização conjugal no caso da separação de bens. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no 1648, nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, 1. Alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis, não pode vender ou dar em garantia. 2. Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. 3. Prestar fiança ou aval, não pode ser fiador nem avalista sem o consentimento conjugal. 4. Fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou que possam integrar futura ameação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. E no caso de não ter autorização conjugal, o Código Civil autoriza que seja feito o suprimento judicial. Isso é, essa falta de autorização do outro cônjuge seja suprida pela decisão judicial. Artigo 1648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. E no caso em que não há autorização conjugal e não há autorização judicial, nós vamos ter que o negócio feito, aquelas hipóteses em que era necessária autorização conjugal ou suprimento judicial, esse negócio jurídico vai ser anulável. 1649. A falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Esse é o caso de uma autorização a posteriori, que é chamada de aprovação.
Artigo 1650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga ou sem consentimento ou suprimento judicial só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem caiba concedê-la ou por seus herdeiros. 1651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos seus bens, segundo o regime de bens, caberá ao outro: 1. Gerir os bens comuns e do consorte. 2. Alienar os bens móveis comuns. 3. Alienar os imóveis comuns e os móveis e imóveis do consorte mediante autorização judicial. 1652. O cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será para este e para seus herdeiros responsáveis: 1. Como usufrutuário, se o rendimento for comum. 2. Como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar. 3. Como depositário, se não for usufrutuário nem administrador. Encerradas essas disposições comuns, nós vamos revisar aqui sobre o regime de comunhão parcial. No regime de comunhão parcial, nós vamos ter duas hipóteses de bens. Nós vamos ter os bens comuns, que são os bens que vão ser partilháveis, vão ser objetos de meação, que são os bens adquiridos após o casamento. Então, comunhão parcial é que você vai ter comunhão dos bens a partir do casamento. E vão ser considerados particulares os bens anteriores, ou os bens anteriores ao casamento, né, que já tinha antes, e os bens que têm essa cláusula de incomunicabilidade. A previsão do regime de comunhão parcial é a partir do artigo 1658 do Código Civil. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. E aí, 1659, fala sobre os bens que estão excluídos da comunhão. O primeiro, os bens que cada cônjuge possuir ao casar, que são os bens particulares, né, que eles tinham antes do casamento. E os que lhe sobrevieram na constância do casamento por doação ou sucessão, então os bens, as doações que recebeu, ou a parte da herança, e os subrogados no lugar, os bens que substituíram, sejam os bens anteriores ao casamento ou os bens da doação ou sucessão. 2. São excluídos também os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação aos bens particulares. Nós vamos ter aqui a regra de que os valores decorrentes de previdência privada, planos de previdência privada, se ela for uma previdência privada com plano aberto, uma previdência privada aberta, e aí você vai ter principalmente essas previdências privadas aí de bancos, esse valor de previdência privada vai fazer parte do patrimônio comum, vai fazer parte da meação, né? É um patrimônio que vai ser partilhado. Porém, se for uma previdência fechada do planos fechados, desses fundos de pensões fechados, ela vai ser um patrimônio particular, um bem particular que não vai ser partilhado e não vai fazer parte da comunhão de bens do regime de comunhão parcial. Essa é a regra aqui exarada no precedente do RESP, número 1.545.217. Os valores depositados em planos abertos de previdência privada durante a vida em comum do casal integram patrimônio comum e devem ser partilhados. Também são, continuando no 1659, também estão excluídos da comunhão as obrigações anteriores ao casamento. Inciso 4. As obrigações provenientes de ato ilícito, salvo reversão em proveito do casal. 5. Os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão. 6.
os proventos do trabalho pessoal de cada um. 7º, as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Vimos o que é excluído e agora no 1660 ele vai elencar o que faz parte da comunhão no regime parcial. Entra na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, comprados, ainda que só em nome de um deles. Não interessa se foi posto esses bens no nome de um ou de outro, eles vão entrar na comunhão. Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. E aqui vai entrar aquele caso que estava na nossa ARP. O bem adquirido por fato eventual, que é o caso do prêmio da loteria, que é um fato eventual. Entram na comunhão também os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos. Óbvio, se a doação, herança, o testamento foi em favor dos dois, vai entrar na comunhão. 4. As benfeitorias aos bens particulares de cada um. 5. Os frutos dos bens comuns ou particulares percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Aqui o caso clássico são os aluguéis. Os frutos dos aluguéis, mesmo se for dos bens comuns, eles vão entrar na comunhão. Artigo 1661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa do artigo anterior. E vamos revisar um pouco aqui da comunhão universal. A comunhão universal, ela partilha os bens, independente se eles foram adquiridos antes ou depois do casamento. A comunhão parcial é a comunhão de bens a partir do casamento. A comunhão universal, ela junta os bens antes e depois e leva para a comunhão do casamento, para partilhar para o casamento. Então, nós temos na comunhão universal que vão ser bens comuns, que vão ser objetos de partilha, e meação. Os bens adquiridos antes ou após o casamento, e vão ser considerados bens comuns somente os bens que não paira a cláusula de comunicabilidade. Previsão do comunhão universal é a partir do artigo 1667 do Código Civil. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com exceção do seguinte. Como se trata de comunhão de todos os bens, nós vamos ter que é nula a doação entre cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens. Porque os bens deles já é objeto de meação, já é objeto de comunhão dos dois. Então, não é possível a doação de bens entre os cônjuges no regime de comunhão universal. Essa é a previsão aqui do precedente do Superior Tribunal de Justiça, RESP número 1.878.027 do Rio Grande do Sul. E aí nós vamos ter os bens que estão excluídos dessa comunhão universal, artigo 1668 do Código Civil. São excluídos da comunhão, 1. Os bens doados ou herdados, a doação e a herança, com cláusula de incomunicabilidade, e os que forem substituídos, os subrogados em seu lugar. 2. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. 3. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveitos comuns. 4. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. E os bens do artigo 1659. E aí, feita essa revisão, nós vamos entrar agora sobre o regime de participação final nos aquestos.
O regime de participação final nos aquestos, ele é um regime intermediário entre a separação de bens, na qual não há comunicação de nenhum dos bens, e a comunhão parcial, que é a comunicação a partir do casamento. Então, ela vai funcionar o seguinte: durante o casamento, ela vai funcionar, a administração dos bens vai funcionar como se fosse na separação. E na extinção do casamento, ela vai se assemelhar com a comunhão parcial, que vai fazer a meação dos bens dos aquestos. E a administração desses bens, ela é independente em relação a cada um dos cônjuges, sendo que os bens móveis, eles podem ser disponíveis, tem livre disposição, né? Podem ser alienados livremente, mas os bens imóveis, eles dependem de outorga conjugal. Não vai ser preciso de outorga conjugal para os bens imóveis, desde que tenha uma previsão expressa lá no contrato antinupcial. E aí nós temos a previsão legal, né, do regime de participação final nos aquestos a partir do artigo 1672 do Código Civil. No regime de participação final em aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte. Ele cabe à época da dissolução da sociedade conjugal direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. O patrimônio particular nesse regime de participação final nos aquestos é os bens que o cônjuge tinha ao casar e os que forem adquiridos durante o casamento. Esses bens vão ter administração individual e os bens imóveis vão ser de livre alienação. Artigo 1673. Integra o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge que os poderá livremente alienar se forem imóveis. E aqui nós vamos ter a regra no caso da dissolução dos casamentos no regime de participação final nos aquestos. Os aquestos a partilha vai ser os aquestos menos os bens anteriores, né? E os que forem substituídos, menos as dívidas dos bens particulares. Isso vai ser o que vai ser partilhado, que é o chamado monte partilhável. Essa é a regra do 1674. Sobrevindo à dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo da soma dos patrimônios próprios os bens anteriores ao casamento e os que, em seu lugar, se subrogaram. 2. Os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. 3. As dívidas relativas a esses bens. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. E aí, no aquesto, você tem que computar as doações com a finalidade de evitar fraude. Não é caso de outorga conjugal, mas é com a finalidade, né, de evitar fraude em relação ao cônjuge, ao outro cônjuge. Artigo 1675. Ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges sem a necessária autorização do outro. Neste caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável por valor equivalente ao valor da época da dissolução. Temos também no participação final nos aquestos o direito de preferência no caso de alienação onerosa, né, venda. Esse direito é do cônjuge, do outro cônjuge.
Artigo 1676. Incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. E aí temos também a regra de incomunicabilidade na participação final nos aquestos das dívidas contraídas por um dos cônjuges. 1677. Pelas dívidas posteriores ao casamento contraída por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. E aqui nós vamos também ter uma regra de desconto, o abatimento da dívida do outro cônjuge na dissolução. Se ele fez o pagamento da dívida, esse valor do pagamento da dívida do cônjuge vai ser abatido no caso da dissolução. 1678. Se um dos cônjuges solver uma dívida do outro com bens de seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado na data da dissolução à meação do outro cônjuge. E aqui vamos ter a regra do condomínio comum. A aquisição de bem comum, ela vai ter um crédito ou uma cota igual para ambos os cônjuges. 1679. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido. Vamos ter também a regra de proteção à boa-fé do terceiro. E vai ter a presunção de ser dono no caso de negócio do terceiro em relação a coisas móveis. 1678. As coisas móveis em face de terceiros presumem-se do domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Em relação aos imóveis, na participação final nos aquestos, vai ser dono aquele cônjuge que registrar o bem em seu nome. Porém, a alienação do bem imóvel ela depende da outorga conjugal. 1681. Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar do registro. Vamos lembrar que na comunhão universal e na comunhão parcial dos bens depois do casamento, independente no nome de qualquer um dos cônjuges tiver o bem, vai ser bem comum. Mas aqui não, os bens, na participação final dos aquestos, os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. Parágrafo único. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular do bem. E a regra da meação na participação final dos aquestos, ela é irrenunciável. E ela vai não pode ser renunciada, não pode ser abrir mão dela enquanto não se resolver a partilha no caso da dissolução do casamento. 1682. O direito à meação não é renunciável, cessível ou penhorado na vigência do regime matrimonial. E os aquestos eles devem ser aferidos na data do fim da convivência conjugal. 1683, na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos à data em que cessou a convivência. 1684, se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Parágrafo único. Não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quanto bastarem. 1685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á a meação do cônjuge sobrevivente em conformidade com os artigos antecedentes,
deferindo-se herança aos herdeiros na forma estabelecida neste Código. E aí nós vamos ter também que as dívidas de um dos cônjuges, se ela for superior à meação na participação final, né, nos aquestos, no caso da dissolução, ela não vai passar para o outro. Ela vai passar, ela superior à meação, ela não vai o outro cônjuge ficar responsável por essa dívida. 1686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superior à sua meação, não obrigam o outro ou seus herdeiros. Assim nós finalizamos a participação final nos aquestos e vamos chegando ao final no regime de separação de bens. Lembrando que o regime de separação de bens ele pode ser convencional, que ele vai ser definido lá no pacto antinupcial ou no contrato da união estável. E o regime de separação de bens vai ser obrigatória no caso de inobservância, né, das causas suspensivas para o casamento, no caso de autorização judiciais e no caso de cônjuge ou companheiro maior de 70 anos. Na separação de bens não vai ter necessidade da outorga conjugal para ônus real de imóveis, alienação desses imóveis, prestar fiança. Artigo 1687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges. Cada um vai administrar os seus bens, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Entretanto, mesmo na separação de bens, é estipulado o dever de contribuição mútua para os gastos do lar, para a manutenção da família. E essa contribuição vai ser proporcional de acordo com os bens e rendimentos de cada um dos cônjuges. 1688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação contrária no pacto antinupcial. E assim nós chegamos, né, ao fim dessa revisão e complemento, né, dos regimes de comunhão do casamento. Eu vou deixar agora a lista de exercícios de revisão para a segunda VA e vai estar lá na última página já o gabarito dessa revisão.